Ok, irmãos, então vamos continuar aqui na nossa matéria de fluxograma e nós estamos, no momento, estudando a análise do fluxograma. Eu estou mostrando para vocês como é que você analisa o fluxograma que você já fez. Lembre-se que a metodologia que nós estamos seguindo é a metodologia do OPA. Primeiro você observa o texto, identificando as orações e separando as orações. Depois você produz o fluxograma, você mostra a relação das orações através de espaçamentos ou de orações em paralelo. E em terceiro lugar, agora você analisa o fluxograma. Essa parte da análise do fluxograma é onde você vai retirar as informações que você precisa para o seu esboço. Então, para você analisar o fluxograma, você precisa entender os tipos de relação que existe entre as orações. Existe a relação de coordenação e a de subordinação. Nós estamos estudando as relações de subordinação. E eu já mostrei a vocês as duas primeiras formas que as orações se relacionam por subordinação. E agora eu quero ir, então, para essa terceira forma. E essa terceira forma, irmãos, é aquela mais abrangente e que você vai encontrar com muito mais quantidade nos textos bíblicos, certo? Então, por isso que nessa aula eu não vou dar exemplos em fluxograma, nós vamos deixar isso para a próxima aula. Nessa aula eu quero focar com vocês em entender esse tipo de relação de subordinação aqui. O terceiro tipo de subordinação é quando uma oração está explicando, lembre-se que toda subordinação é uma explicação. Então, o que esse tipo de subordinação explica? Ela explica uma circunstância da outra oração. Circunstância é uma palavra muito abrangente, certo? Ela abrange tudo o que esse tipo de oração está subordinando. Por quê? Porque pode explicar o meio, o tempo, a causa, a consequência, a razão. Isso aqui é o que é chamado de oração subordinada adverbial. É quando essa oração ela funciona como um advérbio explicando alguma coisa, alguma circunstância de uma outra oração. Por exemplo, uma oração pode estar explicando a você o meio pelo qual uma outra oração ela é realizada. Por exemplo, se eu disser, você deve comer arroz usando uma colher. Então, a oração usando uma colher está explicando o meio pelo qual a outra oração é realizada. Ou então, se eu disser, quando eu estou doente, eu não como arroz. Eu estou explicando aqui uma circunstância, uma situação em que a outra oração acontece. Ou se eu disser, quando eu vim embora para cá, eu comecei a fazer isso. Então, eu estou explicando aqui o tempo em que a outra oração ocorreu. Então, esse tipo de relação ela precisa ser muito bem compreendida, porque você vai encontrar muito esse tipo de subordinação, de relação de subordinação nos textos bíblicos, certo? E não se espante aqui com a quantidade de situações ou de tipos desse tipo de subordinação aqui, porque você vai perceber que à medida que você faz fluxogramas, isso daqui vai ficando natural, você vai percebendo isso sem nem sequer ter que consultar uma tabela ou um texto, tá bom? Então, vamos aqui, eu vou explicar para vocês cada um desse tipo de subordinação, certo? Dando exemplos bíblicos. Vamos lá. Existe uma subordinação que tem uma relação causal, que é quando uma oração está explicando a causa de uma outra oração. É quando uma oração está respondendo o seguinte, por que que isso aconteceu? Por qual razão isso foi feito? Por qual razão? Então, aqui é a causa.
Uma oração, ela afirma uma coisa e outra oração é utilizada para afirmar a causa daquilo. Por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito. Por que os humildes de espírito são bem-aventurados? O que causa essa bem-aventurança nos humildes de espírito? Porque deles é o reino dos céus, ou seja, você é bem-aventurado, os humildes de espírito são bem-aventurados por causa de ser do reino dos céus. Então, ser do reino dos céus é a causa de ser bem-aventurado. Seria como se eu dissesse, eu comi arroz porque era a única refeição que tinha. Então, esse tipo de subordinação é o que vai lhe mostrar a causa ou a razão pela qual alguma coisa aconteceu. Uma oração explica a razão ou a causa de outra oração. Seria como se eu dissesse, eu não almocei hoje porque não estava com fome. Então, a oração porque não estava com fome explica para mim a razão pela qual eu não almocei hoje, certo? Segundo tipo de subordinação é a relação condicional. É quando uma oração está afirmando a condição de outra oração, o critério para que outra coisa aconteça. Por exemplo, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Ou seja, a condição para vocês não me acreditarem é se eu não faço as obras de meu Pai. Então, esse tipo de oração geralmente começa com partículas como se ou já que, certo? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Ou então, se Jesus estivesse dizendo aqui, já que eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Então, são condições, é o critério pela qual uma outra oração acontece. A condição para que outra coisa venha a acontecer, ok? Então, esse aqui é o tipo de relação condicional. Uma oração está exprimindo a condição de uma outra oração. Em terceiro lugar, você tem a relação instrumental, que é quando uma outra oração responde à pergunta como isso será feito ou é feito, ou de que maneira isso será feito, é feito ou foi feito. Um bom exemplo disso é, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. É como se alguém perguntasse para Jesus, como eu devo fazer discípulos? E Jesus respondesse, batizando-os em nome do Pai. Então, o meio para fazer discípulos é batizando. O instrumento do discipulado é batizar em nome do Pai. O texto vai continuar dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, o texto estaria dizendo duas formas, dois meios de você fazer discípulos, ok? Então, esse tipo de relação geralmente aparece, veja só, geralmente, não sempre, mas geralmente aparece com esse tipo de formato do gerúndio, batizando, fazendo, comendo. Por exemplo, eu acordei cedo tocando o despertador. Então, o tocando o despertador foi a forma pela qual eu acordei cedo, o instrumento, o meio que me levou a acordar cedo, certo? Então, esse aqui é uma forma que aparece muito no Novo Testamento, esse tipo de relação instrumental, quando as orações estão explicando o meio, a maneira pela qual uma outra oração deve ou aconteceu, certo? Em quarto lugar, você também tem a relação temporal, que acontece muito em narrativas, que é quando uma oração está explicando o tempo, o momento em que uma outra oração aconteceu ou acontecerá.
Por exemplo, isso acontece muito. E quando o viram, o adoraram. Ou seja, quando o viram, foi o tempo em que eles o adoraram. Então, foi nesse momento que eles adoraram. Então, é isso que o escritor está querendo lhe explicar. Em que momento eles fizeram isso? Em que momento você fará isso? Então, esse tipo é o tipo de relação temporal, quando uma oração está lhe explicando o tempo em que outra oração acontece. Também você tem o tipo de relação consecutiva, que é quando uma oração responde o seguinte. E o que aconteceu em consequência disso? É quando você fala uma oração e usa outra oração para explicar o que aconteceu como resultado. Então, veja esse exemplo. E o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, veja aqui que a oração de sorte que não percebiam o que ele dizia, está me explicando a consequência de outra oração. O sentido destas palavras era-lhes encoberto, e o resultado disso qual foi? Qual foi a consequência do sentido das palavras ser encoberto a eles? Eles não percebiam o que ele dizia. E note que até nessa oração tem uma outra oração, né? O que ele dizia, que é aquele primeiro tipo de relação de subordinação, que responde sempre o quê? De sorte que não percebiam o quê? Não percebiam o que ele dizia, certo? Então, aqui você tem uma relação consecutiva. Por que é chamada de consecutiva? Porque fala da consequência, aquilo que aconteceu depois. Quando isso aconteceu, aconteceu isso em consequência. Uma outra forma é a chamada relação concessiva, que é quando uma oração está explicando aqui uma circunstância que aconteceu apesar daquilo. Por exemplo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, embora sendo filho. Ou seja, apesar de ser filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aqui você tem uma concessão, ok? Mesmo sendo filho, então, geralmente, as orações concessivas, elas começam dessa forma. Mesmo isso acontecendo, mesmo que tenha feito isso, por exemplo, o texto diz, mesmo tendo feito muitos milagres, ainda assim não creram nele, ou então, embora sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, esse tipo de oração está lhe mostrando uma concessão, está lhe explicando aqui algo que teve que ter sido concedido para que outra coisa acontecesse. Então, uma oração exprime algo que acontece apesar de um outro fato. E esse outro fato é expresso com esse tipo de expressão. Embora sendo filho, mesmo que não queira, você fará isso. Mesmo que você me mate, ainda assim eu te louvarei, certo? Ou então, esse tipo de oração. Também você tem as relações comparativas, que é quando uma oração é usada para explicar como algo da outra oração se parece. Por exemplo, Azael era ligeiro de pés como gazela selvagem. Eu almocei hoje feito um leão. Eu vou jogar futebol feito um profissional, como um profissional. Então, esse tipo de oração, que geralmente começa com palavras como isso, feito aquilo, da semelhança daquilo, isso geralmente é uma comparação. Então, se você olhar uma oração que está sendo utilizada para explicar a você
por comparação, algo de outra oração, você tem aí uma relação comparativa. Você também tem as chamadas relações finais, que são aquela relação que expressa a finalidade, que expressa o propósito. Por exemplo, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse. Então, essa oração, para que se cumprisse, está explicando a você o propósito pela qual a pessoa ficou até a morte de Herodes, ok? Então, isso acontece muito também em narrativas, certo? E também nas cartas do apóstolo Paulo, falando a respeito de propósito, explicando a você por que isso aconteceu. Por que, ou no caso, por que é mais para causa, ou razão, ou para quê, certo? Mas tome cuidado, muitas vezes o propósito pode ser expresso com a palavrinha porquê, certo? Mas geralmente a ideia é do para que isso aconteceu para esse propósito. Esse aqui é o tipo de relação final, que responde com que finalidade. Também você tem o tipo de relação conformativa, que é explicando que algo foi feito de acordo com outra coisa. E as deram pelo campo do oleiro, conforme ou assim como me ordenou o Senhor. Então, a oração, assim como me ordenou o Senhor, está me mostrando a forma, está me mostrando a forma, digamos assim, conforme isso. Então, isso aconteceu de acordo com isso. Então, isso aconteceu de acordo com a palavra do profeta. Fulano de tal fez isso conforme aquilo. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, de acordo, assim como, conforme, geralmente expressam uma relação conformativa, ok? Ou seja, que a oração e as deram pelo campo vai ser, então, explicada de acordo com que isso foi feito. Então, você fez isso, mas seguindo que padrão? Seguindo que métrica? Seguindo o quê? Qual foi a base que você utilizou para fazer isso? Essa é a relação conformativa. Também nós temos a relação proporcional, que é aquela que explica a proporção, a quantidade de algo de outra oração. Por exemplo, se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, geralmente, esse tipo de oração, ela começa com essa forma, quanto mais, porque ele está usando uma oração para comparar-se com a outra em proporção. Se eu gosto de arroz, imagina o quanto eu gosto de risoto, digamos assim. Então, essa segunda oração está me explicando a proporção, uma proporção de outra oração. E uma outra forma de relação é a chamada de relação locativa, que é aquela que vai lhe explicar o local em que outra coisa aconteceu. É aquela que responde à pergunta em que local isso aconteceu. Por exemplo, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Onde isso foi feito? Em que lugar isso foi feito? Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal. Então, esse tipo de expressão, estando em determinado lugar, ou parando em determinado local, quando existe a menção do local, o autor está querendo lhe dizer onde foi que algo aconteceu. Por exemplo, tendo Jesus subido ao monte, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então, veja, ele primeiro lhe explica o local, é uma relação locativa, tendo Jesus subido ao monte. Então, ele está querendo lhe explicar
o local em que Jesus passou a ensiná-los. E a outra forma, tendo aproximado-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los. Então, você tem aqui duas orações. Uma está lhe explicando o local em que a oração principal aconteceu, a oração sendo ele passou a ensiná-los. Então, essa oração, tendo Jesus subido ao monte, está lhe explicando, o Mateus está querendo lhe explicar onde foi que Jesus, então, passou a ensinar os seus discípulos, ok? Então, essa é a chamada relação locativa. Então, aqui você tem, irmãos, as grandes relações de subordinação. O que eu quero desafiar você agora é a pegar os seus fluxogramas, os fluxogramas que você já fez, e ir analisando as subordinações. Sempre que você pegar um fluxograma com orações subordinadas, analise a relação de subordinação. Pegue esses slides aqui, eu fiz eles com fundo branco, não foi à toa, foi de propósito, para que você pudesse imprimir se você quisesse, certo? Veja os 3 tipos de relação de subordinação e então tente identificar nesses fluxogramas que você já fez que tipo de relação é das subordinações. E se for um tipo de subordinação adjetiva, ou desculpe, adverbial, como a gente aprendeu nessa aula, tente então fazer essas perguntas. Isso daqui está expressando o quê? Está expressando a forma, está expressando o meio, está expressando o propósito, está expressando a razão, ou quando isso aconteceu? Tente fazer esse exercício, tente se aperfeiçoar nisso, porque isso é fundamental para o próximo passo, que é o passo de você identificar a ideia central e também os pontos, ok? Então, nosso próximo passo da análise do fluxograma é identificar, então, a ideia central e os pontos, tá bom? Então, é isso. Na próxima aula, porém, nós vamos fazer exercícios. Eu vou aqui analisar fluxogramas com vocês, para depois, então, a gente partir para esse próximo passo da análise do fluxograma, que é fazer a ideia central e os pontos. Então, fique com Deus e até a próxima aula.